Olá pessoal, vamos gravar hoje aqui falando um pouco para vocês a respeito da moto que a gente está usando para trilha. Hoje a gente está aqui em um ambiente bem bacana, a gente está numa cascalheira antiga aqui que parece que vai ser reativada, pelo que a gente conversou com o pessoal ali, mas tem algumas subidas com bastante erosão aqui que a gente está aproveitando para se divertir. E aí resolvemos mostrar para vocês a YBR que a gente utiliza para fazer trilha e falar um pouco a respeito de como é fazer trilha com uma moto como essa, que originalmente não é pensada para trilha, né? Então, originalmente a YBR ela é uma moto pensada para o uso urbano, para o uso convencional aí. E a gente resolveu fazer algumas modificações, que eu vou estar falando a respeito delas também, de como são essas modificações, o que, que a gente mexeu para ela dar conta de tanto pegar trilha molhada, então a gente faz trilha no barro, e pegar trilha como a de hoje, que é uma trilha um pouco mais técnica, que é uma trilha a seco, com erosão, então tem que ter todo um cuidado para não capotar, para não virar de costas, para não perder o controle da moto, porque normalmente é muito íngreme e com bastante erosão. E a gente acaba fazendo os dois tipos de trilha com ela. Muitos podem perguntar se a YBR não é fraca demais para fazer trilha, afinal de contas é uma 125. Bom, a gente tem que pensar a primeira coisa que durante muitos anos teve-se sim muitas motos voltadas para esse meio off-road que eram 125, como é o caso da XL, que basicamente é praticamente o mesmo motor da CG, tem a XR 125, XRL, se não me engano, 125 da Honda, que é o mesmo motor da CG. A XL já é um motor com corrente de comando, mas também é um motor 125. A Bros inicialmente também era 125, então a Bros da Honda também era 125. Da Yamaha a gente tem a XTZ, que saiu que também é 125 e também é voltada para esse mundo. Inclusive ontem a gente parou lá de uma XTZ, eu estava reparando, ela é basicamente a mesma YBR, ela só muda suspensão central na traseira e curso de suspensão mais longo na dianteira, mas o motor é exatamente o mesmo, então mecanicamente a moto é praticamente a mesma. Aí claro, quando você pega uma moto urbana você vai ter algumas limitações de suspensão, principalmente porque, como é o caso dessa aqui, que é uma moto de entrada, a suspensão dela é externa, ela não é suspensão monochoque, né? Não é suspensão central, mas a gente tentou amenizar um pouco essa situação colocando esses amortecedores que são da Phaser 150, que é também da Yamaha, não precisa fazer alteração nenhuma, você encaixa certinho o amortecedor no lugar, é só tirar um e colocar o outro. A diferença é que esse amortecedor ele tem um pouquinho mais de curso, então ele é um pouquinho mais longo do que o amortecedor original da YBR, o que favorece um pouco tanto a não pegar o pneu no paralama, quando passa em solavancos maiores, quando passa em situações um pouco mais drásticas, como também ajuda a ter um pouco mais de conforto. Uma outra modificação, devido, claro, ao fato de que a relação original ela é feita para andar no asfalto, no máximo subidas brandas e subidas boas, não é feita para andar tão devagar nem para ter tanta força, a gente substituiu a relação dela justamente pela relação da XTZ. Então essa relação é uma relação 47 ou 48 dentes, eu não me recordo com exatidão, com 14 dentes no pinhão dianteiro, mas é a relação original da XTZ e que ajuda ela a ter mais força para superar os obstáculos um pouco mais pesados, um pouco mais difíceis. Quanto à força dela, obviamente é uma 125 e como tal tem a força de uma 125. Tem limitação? Tem. Como é que faz quando quer passar uma 250 só passa? Da mesma forma que o cara que tem uma 250 vai passar uma KTM 690 passa. Não vai passar. Simples assim. Você tem que escolher os desafios de acordo com a moto que você tem, com as suas limitações técnicas. Então, obviamente que é uma moto que nos limita e que não dá para enfrentar qualquer desafio. Você tem que ter uma noção um pouco melhor e um entendimento de que tipo de estrada dá para se enfiar e que tipo de estrada que não tem como você fazer com ela. Mas assim, eu já fiz trilha com DT,
180, então com suspensão central, tudo, moto que foi especificamente feita para trilha, que inclusive é uma das motos mais famosas do Brasil com relação à trilha, que acho que todo trilheiro já teve uma DT. E posso dizer que essa daqui, olha, não decepciona muito não em comparação à DT. Claro, o conforto da DT é outro mundo, porque você tem uma suspensão central de longo curso, mas quanto a enfrentar desafio, eu já passei em atoleiros que a DT apanhou para passar e essa aqui passou e razoavelmente de boa ainda. Então não acho que ela perca em tanto assim. Porque por mais que ela seja mais fraca também, ela é bem leve, então ela tem algumas vantagens. Atualmente ela está com pneu misto, então eu já usei ela com biscoito anteriormente. Agora a gente pôs esse pneu misto porque a gente pega muito asfalto para chegar nas trilhas, e aí o pneu biscoito ele acaba sendo um pouco mais... tanto é mais desconfortável no asfalto, é pior para pilotar, dá mais instabilidade, amarra a moto, quanto também ele tem um problema do desgaste, que o pneu biscoito no asfalto ele desgasta muito, então acaba que esse pneu ele no asfalto vai quase igual ao pneu comum de asfalto mesmo. Na terra solta e na areia esse pneu me surpreendeu, eu realmente não esperava que ele fosse tão bom para areia e para terra solta. Nas pedras, escorrega como qualquer outro pneu, não adianta. Porque, claro, a pedra ela é grande, então ela rola embaixo do pneu, acaba tirando a estabilidade da moto de qualquer forma. No barro que ele me decepcionou um pouco. No barro ele realmente empasta muito rápido o pneu e acaba ficando sem aderência praticamente nenhuma com uma certa velocidade. Mas no mais é um pneu que me surpreendeu muito assim para outros tipos, para trilha seca, para trilha de areião, são pneus excelentes. Então, basicamente, na nossa moto que a gente mudou para poder enfrentar essa trilha foi relação mais curta. Então, hoje ela dá... Eu costumo andar no máximo 80 com ela, manter uma média ali de 80 para não forçar muito o motor. Mas ela chega a dar 100 por hora, só que força bastante o motor. Você tem que manter o giro muito alto, que não é muito saudável para o motor. Principalmente a longo prazo. Então, até uma vez ou outra, você esticar um pouco mais por necessidade até dá, mas você fazer isso com constância vai danificar o motor sem dúvida. Então a gente colocou uma relação mais curta, colocou pneu misto, colocou um amortecedor traseiro um pouco mais longo, colocou aqui um guia de corrente e esticador. Por quê? Porque é muito comum na trilha, principalmente essa corrente fina, que é uma corrente aberta, ela não tem retentor, nada, ela acaba que quando você molha, suja com barro, ela desgasta bastante a corrente e ela acaba ficando folgada. Então, literalmente, em nenhuma trilha você folga a corrente. E claro, a gente já sabe que, obviamente, a relação de moto de trilha vai desgastar muito mais rápido do que uma relação de uma moto que tem uso urbano, porque, claro, você está enfiando a moto no meio da água, no meio do atoleiro, pegando barro, pegando areia, esfregando areia no zelo, é óbvio que isso vai gerar um desgaste maior, então já é esperado. E aí essa guia ela faz com que tanto a corrente ela se mantenha esticada, mesmo desgastando, quanto que ela se mantenha alinhada com a relação com a coroa traseira para não cair fora da coroa e você não ter toda aquela dor de cabeça que todo trilheiro já conhece de corrente quando cai fora, que aí você tem que estar se esforçando para enfiar de volta no lugar. Ela... não adianta, você estica, primeiro que não dá para uma moto de trilha, não dá para deixar totalmente esticada a corrente, porque como a suspensão trabalha muito, você acaba arrebentando a corrente se você deixar muito esticado. E deixando ela folgada, como pega água, pega terra, ela começa a trupidar demais e ela cai com muita facilidade se ela estiver folgada. Então o esticador, ele é uma boa ideia nesse sentido, porque acaba ajudando a manter a correia tensionada, mesmo com folga necessária para a trilha, e ajuda a manter ela alinhada também com a coroa para que ela não escape fora da coroa. E acho que é isso, as principais modificações são realmente a relação, os pneus e a suspensão, que é basicamente o principal que você precisa numa trilha. Já assisti bastante vídeo do pessoal fazendo trilha com CG também, 125, mesma coisa pessoal, a XRL, se não me engano 125, acho que é XRL da Honda, é o mesmo motor da Titanzinha de vareta.
A XL ainda é um motor a corrente de comando como os da Turuna, só que um pouco melhor, não é tão problemático que nem o da Turuna era. Mas basicamente são todas 125. A Bros também é 125, então é tudo o mesmo motor numa CG. E é uma moto que faz trilha. Então, claro, é uma moto que é mais limitada, que você tem que escolher os desafios corretos, porque senão você não vai conseguir fazer, mas que dá para brincar, dá para se divertir. E principalmente a vantagem, né? Ah, quebrou um pisca, quinzão. Retrovisor, trintão o par. Então é uma moto que é muito barata a manutenção. Os pneus, eu pago nesses aqui remold, cenzão cada pneu. A relação, cento e poucos reais, R$ 110, se não me engano, uma relação da XTZ. Então a 125 é uma moto muito barata para sustentar em trilha. E quem pretende começar em trilha, entenda, você vai ter muito mais gasto do que você está imaginando. Porque a gente às vezes toma por base o uso convencional da moto. Então, eu tenho uma CGzinha lá, eu uso ela todo dia e levou 1 mês, 2 meses para eu trocar um pneu. E isso com uso severo, porque normalmente o pneu dura muito mais. Tem moto que passa 1 ano com o mesmo pneu ou mais. Só que você tem que entender que na trilha você força muito a moto. Então o desgaste de peça vai ser maior, você vai ter que trocar a peça com mais constância. E a 125, a grande vantagem dela é que as peças são baratas. Então a manutenção dela fica muito fácil para quem não tem uma condição financeira tão alta, mas tem interesse em fazer trilha. E dá para se divertir bastante. Tanto é que a gente até fez uns vídeos aqui. Tem aqui umas subidas aqui bem intensas aqui, uma estradinha bem erosada pela chuva. E a gente conseguiu subir aqui bem tranquilo até assim, claro, passando algumas dificuldades na erosão, então claro, como é esperado, a moto joga, a moto dança, desequilibra, você tem que estar corrigindo dentro do possível, mas chegamos até aqui e inclusive boa parte dessa aqui hoje a gente subiu engarupado e uma vez anterior que a gente estava aqui, a gente subiu engarupado até metade dessa aqui, que é a última subida, que é a mais forte de todas. Na câmera ela não aparece, mas ela tem um grau de inclinação muito forte e a gente ainda assim conseguiu subir até metade dela engarupado com a 125. Então, Eu queria que você falasse qual é o pneu que você falou dos pneus e acabou não falando qual é o modelo deles. esse aqui, eu não sei o nome desse modelo, mas ele é o mesmo pneu que a Bros utiliza, só que, claro, na Bros as medidas, a largura do pneu e o diâmetro de aro é outro. Porque a Bros, o aro dianteiro é 19, essa aqui é 18, e o aro traseiro, eu não me recordo da Bros se é 18 ou é 17, só que a largura do aro traseiro da Bros é 140, esse aqui é 90. Então o pneu é as mesmas medidas do pneu padrão da CG, então 90, 90, 18, só da CG, da YBR, das motos 125, só que ele é um pneu com o modelo de desenho o desenho que a gente chama isso aqui, né? O formato do friso do pneu, ele é o mesmo original da Bros, da Honda, se não me engano, a XTZ ou a Lander também sai com esse modelo de pneu, que é um pneu misto. Anteriormente eu estava usando o pneu biscoito, que é aquele pneu com os cravões mesmo, que é excelente para o barro. É um pneu que, sem sombra de dúvidas, dá de 10-0 nesse aqui para o barro, só que é um pneu muito menos versátil. Ele é um pneu que ele é ruim para areia, perde para esse aqui. Ele não é tão bom, ele é melhor do que um pneu liso, obviamente, mas não é tão bom quanto esse. Ele é péssimo para asfalto, perde para qualquer outro no asfalto, e ele não é tão melhor assim na terra. Então ele é um pneu bem pouco versátil. Basicamente ele é ótimo para o barro, só. Na maioria dos outros terrenos esse daqui vence. Esse daqui pro barro, como eu falei, ele deixa muito a desejar. Então, e o paralama dianteiro é um negócio que quando a gente vai fazer trilha mais pesada, com muito lamaçal, muito barro principalmente, tem que remover. Então esse não adianta. Não tá com paralama alto porque é irregular, não dá para colocar. A lei não permite porque ela sai original com paralama fixação nas bengalas, e para pôr a fixação em cima teria que mudar o ponto de fixação. Isso é ilegal, então não tem como ser feito.
Então a gente mantém o paralama para rodar assim, quando vai fazer trilha seco, que não é um problema, o paralama não vai atrapalhar em nada. Quando vai fazer trilha no barro mesmo, a gente remove o paralama e vai sem paralama. Joga a lama no rosto, é mais complicado. Seria melhor um paralama alto, mas infelizmente essa alternativa a gente não tem, porque a lei não permite. Então a lei ela não é ilegal você mudar os pontos de fixação do paralama, você mudar ponto de fixação de suspensão, alterar freio, tudo isso é ilegal. Por que a gente está com ela com todo pisca, a placa, retrovisor? A moto ela é legalizada, ela tá tudo em dia, documentação, ela tá certinha para rodar na rua. A gente roda literalmente com ela na rua, a gente anda pela cidade com ela normal. Por que eu fiz essa escolha? Porque fazer trilha com uma moto toda legalizada, toda corretinha, é muito menos dor de cabeça. A menos que você tenha uma propriedade particular. Aqui a gente está, por exemplo, hoje numa propriedade que não é nossa. A gente acabou de falar com o responsável da propriedade um pouco antes aqui. Perguntamos se tinha problema a gente usar o espaço aqui para gravar, para dar uma volta, se divertir um pouco a moto. De boa, o cara deixou tranquilamente, foi super simpático com a gente. Então você não tem tanto problema com o pessoal, porque o pessoal vê que é uma moto regularzinha, tudo já não fica com tantas questões. E se encontrar uma viatura no meio da estrada, sem problemas. A menos que você tenha uma propriedade particular e você não vá sair de dentro da propriedade com a tua moto, é muita dor de cabeça andar com moto sem placa, sem sinaleiro, como habitualmente os caras fazem para trilha. Isso é um hábito muito de moto, porque se você for ver os jipes, os carros que praticam trilha, via de regra eles são documentados e estão tudo certinho porque eles vão para trilha rodando. E é a mesma coisa a moto. A gente não tem uma caminhonete, alguma coisa para levar uma moto até a trilha em cima, então a gente vai rodando para a trilha, não tem sentido ficar correndo o risco de ter problemas legais, sendo que pode andar com a moto documentada. E também eu tenho maior apreço por ir rodando. Você sai de casa com a moto rodandinho, vai para a trilha rodando, volta até a porta de casa rodando, sem nenhuma preocupação com polícia, com nada. Porque tá tudo certo, você tem autorização para rodar na rua. Mas se quebrar um pisca, quebrar um retrovisor, pô, se você não pode pagar 15 numa 125 de um pisca, não vai para trilha. Porque eu te garanto que o teu gasto de manutenção da moto na trilha vai ser muito maior do que isso. Motor normalmente não é de dar problema na trilha, desde que você mantenha a troca de óleo em dia e que você, claro, não fique enterrando o motor dentro da água. Lembrando que nas trilhas normalmente o máximo que você pode chegar é até aqui com a água. Então até esse ponto superior aqui da caixa dá para você enfiar na água razoavelmente sem grandes problemas. Claro, depois você tem que fazer toda a manutenção cabível. Mas se você cobrir o cilindro com água, você acaba destemperando o motor da moto. Isso qualquer moto, seja essa, seja qualquer outra. A diferença é que muita gente não se importa com isso, danifica o motor. E se a pessoa tem dinheiro e não se importa, aí é de cada um. Mas a gente não faz essa escolha porque é muito desperdício, você acaba tendo danos sérios no motor. Então, se você mantiver esses cuidados, não vai ter danos no motor. O que danifica muito rápido é relação, desgasta rápido, porque como eu disse, você pega água, pega areia, barro, então mesmo que você lubrifique a corrente, não tem como a cada atoleiro que você passa com a moto, você lavar a corrente e lubrificar, isso fica 100% inviável. Então obviamente vai ter desgaste, vai ter um desgaste maior do que o esperado na relação. Pneu também gasta mais, porque além de você pegar os pneus de trilha, normalmente mesmo esse misto, ele gasta um pouco mais rápido do que o pneu para asfalto mesmo, porque ele tem menos área de contato com o asfalto, e também existe sempre o risco de você cortar um pneu numa pedra no meio da trilha. Então esses são gastos que você já tem que se preparar para ter, porque vai ter. Assim como combustível normalmente gasta um pouco mais, porque você anda em marchas mais reduzidas, com giro mais alto, então tende a consumir um pouco mais de combustível. Mas o motor, desde que você tenha cuidado, não danifica. Suspensão vai danificar o que é esperado que danifique, porque afinal de contas ela é feita para amortecer, para levar bordoado, então vai danificar, seja qual for o uso que se for fazer. Talvez ela encurte um pouco a vida na trilha por ser um uso mais intenso e ter mais buraco, mas nada também muito surpreendente. E é isso, eu tenho gostado muito da experiência de pilotar 125 em trilha. Como eu disse, já tive DT, era também muito confortável, obviamente tinha todas as vantagens,
mas a manutenção já era um pouco mais cara. E hoje eu vejo que assim, uma pessoa que ganha aí até os seus 2, 3 salários mínimos por mês não tem condição de manter uma moto de trilha acima de 125 cilindradas. Se tentar, vai acabar se frustrando, porque gera gasto. E se você tentar fazer trilha com uma moto maior, você vai ver que provavelmente a moto vai ficar na garagem, você não vai fazer trilha. Você não vai ter dinheiro para sustentar nem o combustível nem a manutenção, que é muito mais caro. Essa moto é bem econômico o combustível. Exatamente. Essa moto, pela fabricante, ela faz em torno de, eles dizem entre 30 a 50 por litro. 50 é forçado, até faz, mas em condições muito ideais. 40 por litro é habitual ela fazer. Ela originalzinha, do jeito que ela vem em fábrica, na estrada, na rodovia, ela faz uma média de 40 por litro. É uma moto extremamente econômica. Nas trilhas que a gente tem feito, eu não fiz a média para saber, mas calculo que ela está fazendo muito perto desses 40 por litro. É bastante econômica, assim. A gente compara, a gente tem uma Fan 125, e a gente compara o consumo dela com o da Fan. E ela consome bem menos que a Fan. Claro que a Fan anda também um pouco mais, mas o consumo dá uma diferença bem significativa. Às vezes a gente faz uma trilha longa, passa às vezes 4 horas, 3, 4 horas andando com ela pela trilha. Chegamos no posto e fala, vai um vintão, né? Chega no posto, cabe 10ão no tanque. Gastou tipo em 3, 4 horas fazendo trilha. Então é bem econômico. E é isso. Acho que é os principais fatos aí mesmo de fazer trilha com 125. Eu tenho visto muito vídeo no YouTube do pessoal usando tanto a YBR quanto a CG para fazer trilha. Acho uma alternativa bacana, principalmente para quem tá começando aí, quer ter interesse de brincar um pouco, se divertir em estradas rurais com moto, mas está sem condição para comprar às vezes uma Bros, uma XTZ, que é um pouco mais cara do que uma CG, do que uma YBR, ou às vezes até a pessoa também usa na cidade para ir trabalhar tal, e no final de semana quer dar uma volta com a moto, tem como. Dentro da cidade eu digo que essa relação que a gente colocou nela não deixa muito a desejar dentro da cidade não. Ela anda bem dentro da cidade, não força o motor. Na rodovia sim, na rodovia não dá para viajar com uma relação dessa porque ela encurta bastante. Até dá, mas você vai viajar numa velocidade bem baixa. Se você quiser poupar o motor na moto, você vai ter que viajar no máximo 80 por hora para manter o giro médio. Porque se você for viajar com ela a 100 por hora, que ela pega com essa relação ainda, o giro fica muito alto e você acaba forçando muito o motor. E gerando, obviamente, um desgaste prematuro. Mas é isso. Muito prazeroso fazer trilha com ela. Inclusive me surpreendeu vários momentos. E principalmente porque a gente faz trilha engarupado, que é uma coisa que não é habitual, né? Normalmente as pessoas fazem trilha sozinho. E assim, tem lugares que ela chegou que depois eu olhei para trás e falei, não é possível que essa moto chegou aqui engarupado. Porque realmente são lugares assim que não era esperado que ela desse conta de subir. E ela vai. O grande problema dela é arrancar em terreno pesado. Então, para arrancar no terreno pesado, como ela não tem um torque tão alto, para arrancar em terreno pesado, você acaba forçando demais, forçando embreagem, forçando conjunto, então não recomendo. Eu normalmente, quando tem uma subidinha, uma coisa, eu arranco num plano, então pego já do começo. Depois que arrancou, ela está em movimento, se você não precisar parar, ela vai em terrenos que, olha, é difícil acreditar realmente que ela sobe só com essa redução. E claro, tem como fazer adaptações, colocar reduções maiores para quem quiser, mas a gente optou por manter essa, até mesmo que, como eu disse, a gente vem com ela rodando para trilha, volta rodando para casa, então a gente acabaria perdendo muito em final se reduzisse ainda mais, e até agora a gente não sentiu necessidade. Tem muita subida forte que a gente sobe engarupado com ela em segunda marcha, então realmente essa coroa de 47, 48 dentes da XTZ, ela realmente já é uma redução bem bacana e o suficiente para trilhas mais leves. E aí, claro, você tem que ter noção do desafio que você pega. Assim como se você tiver uma CRF 230, você não vai conseguir subir onde os caras sobem em KTM 690. Não adianta. Você não vai subir certos barrancos, você não vai conseguir em certos lugares, porque toda moto vai ter a limitação dela, assim como todo piloto vai ter sua limitação de técnica. E a gente precisa entender a nossa limitação
e escolher o desafio de acordo com os limites do equipamento que a gente tem e nossos. É isso. Então, tchau. Tchau.